Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: renovação, a energia do olhar, percepção da alma, misticismo, nossa essência imortal, efeitos de livros espirituais e androginia. E uma pessoa diz que está profundamente descontente porque a sua vida não se estabiliza. Naquele livro A Criação, nós lemos que o poder da vida está na renovação. Então é como se a gente quisesse matar a vida, querendo que ela se estabilizasse. Porque a vida da vida é essa renovação contínua. E a cada instante que passa, a vida vai transcendendo tudo o que ela já manifestou, segundo a criação. Então, se a vida já manifestou coisas para nós, a cada momento que passa, ela vai transcendendo aquilo. Ela vai superando aquilo e vai para novas etapas. A vida faz isto sem que os sentidos percebam. Vocês já notaram que os seus 5 sentidos não percebem a vida passando? E não há nenhum pensamento, por mais ágil que seja, nenhum sentido mais aguçado que seja, que possa acompanhar esse movimento da vida. Então, querer que a vida se estabilize é uma coisa contrária à realidade, a tudo o que acontece. A nossa razão muitas vezes não compreende a vida. Mas não é que a vida esteja errada ou que a vida não sirva. É a nossa razão que não consegue compreender. Porque tudo que a vida é, tudo que a vida faz, tudo que se passa na vida tem sempre uma lição profunda para nós. Agora, como a razão humana, a mente não compreende a vida, cria-se um mal-entendido entre o ser e a vida. E a vida vai acontecendo, vai fluindo em silêncio. Quem faz o barulho somos nós, não é a vida. A vida é muito silenciosa e a vida nunca se deixa prender. Você não pode parar a vida. Você não pode dizer à vida, pare com isto. Não tem como. Porque isto é o movimento dela, isto é o natural, isto é a realidade dela. Outra característica da vida é que ela vai se apresentando para nós em milhões e milhões de formas. Infinitas formas que esta vida vai tomando. E ela nunca se desvela para nós completamente. Mesmo que ela crie formas que a gente compreenda até certo ponto, ela mesma, a vida, nunca se mostra totalmente. Ela fica sempre como que no seu interno e ela nunca se desvela para nós totalmente. Quem diz que compreende a vida, que compreende os fatos da vida, não sei se sabe o que está dizendo, porque a vida não se mostra assim. A vida não se faz entender, nem sempre a vida se faz entender. Agora, com tudo isto, se vocês notarem, se vocês não se agitarem, vocês vão ver que a vida é muito suave, que a vida é uma presença muito suave, que nós é que começamos a nos alterar e colocamos isto para a vida. Mas a vida é muito suave e a vida transforma qualquer coisa. Não há o que a vida não transforme. Então a vida vai sendo e as coisas vão se transformando. A vida vai acontecendo e nada fica como é. Nada, nada, nada permanece como é. E a vida tem o poder de resgatar
de redimir o que parecia perdido. Na vida não tem nada perdido. A vida pode recuperar tudo. A vida pode resgatar tudo. E a vida tem uma característica conhecida, porque a maior parte das características nós não conhecemos. Mas a vida tem uma característica que é elevar tudo o que busca a perfeição. Então, se nós buscamos a perfeição, pode ser que a gente nunca chegue lá, porque a perfeição vai se afastando e a gente vai sempre buscando esta perfeição. Mas quem é que pode dizer que é perfeito? Acho que ninguém, né? Então nós vamos sempre buscando esta perfeição vai se afastando e a vida vai elevando tudo. Então nós somos na vida elevados ou caímos dependendo de se estamos buscando a perfeição. Quem está na vida assim, sem buscar a perfeição, tem uma ideia da vida. Mas quem na vida busca a perfeição tem uma ideia completamente diferente. E quem na vida busca a perfeição se sente elevar, se sente elevado, se sente erguido. E a vida, se nós buscamos a perfeição e se nos deixamos tranquilamente estar na vida, a vida vai nos levando para aquilo que se chama transcendência. A vida leva para lá. A vida leva tudo para lá. Então nós vamos transcendendo todas as coisas, vamos chegando na vida transcendente. A vida transcendente é uma vida depois desta. É a vida que vem depois desta. Não sei qual é, mas é a que vem depois desta. Então a vida vai nos levando para lá. Precisaria que a gente realmente não mexesse com a vida, que deixasse a vida fazer o trabalho dela e que a gente fosse a vida, que a gente se deixasse viver, mas sempre buscando a perfeição. E aí nós vamos chegando além daquilo que somos e além de onde estamos, além do que estamos fazendo, nós vamos ficando sempre além. Porque a vida leva para isto. A não ser que você force na direção contrária. Mas é para isto que a vida leva. Agora, nós conhecemos a vida através da nossa ótica, através deste mundo, que não é um mundo muito bonito. E nós enxergamos a vida através dos nossos sentidos, nós enxergamos a vida assim como o mundo é, como os homens vão fazendo o mundo, mas a vida, nos seus aspectos desconhecidos para nós, nos aspectos da vida que a gente não vê, ela é imaculada, ela é pura, ela é o que há de puro e de imaculado, nos seus aspectos desconhecidos. Porque os aspectos conhecidos da vida, esses nossos, nós sabemos como são. E se não se busca a perfeição aí dentro, nós realmente ficamos numa situação bem paralisante. Mas uma coisa é o que nós vemos da vida e o que nós compreendemos da vida. E outra coisa é a vida, que a gente não consegue compreender totalmente porque ela não se mostra. Ela é pura, imaculada, desconhecida, interna. E você buscando dentro disto, você vai estando na vida, você vai vivendo. Então, se esta pessoa está descontente porque a sua vida não se estabiliza, graças a Deus. Porque na hora que a vida se estabiliza, terminou. Toda a participação neste movimento, toda esta participação na criação. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre a energia do olhar e como tornar o olhar um veículo de cura. Nós não temos que nos preocupar com o nosso olhar, porque o olhar é puro quando nós estamos com a mente no coração, em Deus, na alma. Não precisamos nos preocupar com o olhar.
Nós temos que nos preocupar é manter a mente em Deus, manter a mente na alma. Aí o olhar corresponde a isso. E claro que na medida que a nossa mente, na medida que o nosso ser está todo concentrado no mundo interno, o olhar, correspondendo a isto, pode ser um olhar curador. Mas nós não temos que nos preocupar com o olhar. Nós temos que nos preocupar é com a nossa posição interna. O olhar é uma consequência. Os olhos são a janela da alma. Então é preciso que nós estejamos na alma para que o olhar seja puro. E a pessoa pergunta: por que não percebemos a alma? Se a alma é um núcleo da nossa consciência, por que nós não o percebemos? A alma é o nosso núcleo no plano intuitivo, no nível intuitivo, que é um nível bastante sutil e depois do mental. Então, enquanto nós somos emocionais mentais, nós não podemos perceber a alma. É preciso transcender esse estado emocional mental, embora continuemos a ter esses corpos, para podermos perceber a alma. Mas mesmo que a gente não perceba a alma, mesmo que a gente não tenha consciência desse núcleo nosso no nível intuitivo, ele age sobre nós. E ele pode já estar controlando, em parte, os corpos e a gente não ter consciência disto. Sempre que nós estamos caminhando segundo o nosso destino, isto é sinal que a alma já está controlando os corpos. Nenhum ser humano faz o que deve sem que a alma já esteja inspirando, ou sem que a alma já esteja no controle dos atos daquela pessoa. Isso pode ser visto mais rigorosamente quando se diz que o que nós fazemos de errado fomos nós, e o que fazemos de certo foi a alma. E aqui uma pessoa está pedindo que a gente volte um pouco àquele assunto do misticismo, no sentido de se explicar se alguém já nasce místico ou se ele vai ficando místico durante a encarnação. Bem, o misticismo é aquele período que vai de quando o ego começa a se interessar pela alma até o momento em que o ego se funde com a alma. Então, todos passam por este estado místico, a uma certa altura da sua evolução. Enquanto a pessoa não está interessada na alma e nem tem consciência da vida superior, ela não pode ser mística. Ela é uma pessoa instintiva, emotiva ou mental. Ela começa a ser mística quando ela começa a se interessar pela vida interna, pela vida superior e pela alma. E todo este período, desde que ela se interessa por isso, até a fusão dela com a alma, que são muitas encarnações, isso se chama um estado místico, em diferentes graus. Então, um indivíduo pode já encarnar com este misticismo já em desenvolvimento. Ou ele pode encarnar e naquela encarnação começar o processo místico nos graus, obviamente, mais primários. E uma pessoa está perguntando o que nós quisemos dizer quando nos referimos à nossa essência imortal. Então, a essência de cada um de nós é imortal, porque sempre existiu e vai existir sempre. O que é mortal são os corpos. E o que pode ser mortal é a alma também. Isto é, os corpos se desintegram no final de cada encarnação. E a alma fica reencarnando. Agora, a alma, ela é movida e ela tem a sua vida, a sua direção,
ou ela é um prolongamento da mônada, que é um núcleo ainda mais profundo. Então, o nosso núcleo mais profundo e que é indestrutível é a mônada. A alma que reencarna pode ser destruída. Se a alma é destruída, a mônada precisaria recomeçar o seu trajeto a partir do reino mineral. Depois o reino animal, reino vegetal, reino humano. Então a mônada é a que é indestrutível. A alma pode ser destruída durante o caminho evolutivo. E se ela for destruída, a mônada terá que recomeçar o trajeto a partir do reino mineral. Então, nós somos indivíduos em nível de mônada. Em nível de alma, somos um núcleo anímico. Mas nós, como indivíduo indestrutível, isto é em nível de mônada. É lá que nós somos realmente um indivíduo. E como pode ter acontecido que Gandhi, Lincoln, Saruma, sendo iniciados, foram assassinados? Existem vários graus de iniciação. E nós temos karma material até a quinta iniciação. Então é só depois da quinta iniciação, quando o indivíduo pode optar por encarnar ou não, é que aí ele não tem mais karma material. Mas enquanto ele está encarnando, por lei, ele tem karma material. Então Gandhi, Lincoln, Saruma, na encarnação que nós os conhecemos, é meio estranho que eles possam ter sido assassinados por ter este karma. Mas muitas vezes um karma pretérito, muito passado, muito antigo, vai ficando em arquivo para surgir no momento mais adequado para aquele ser. Então, se o indivíduo ainda não é um adepto, se o indivíduo ainda não está na quinta iniciação, ele está na lei do karma material. Agora, perante a lei do karma material, ele deve ter uma convivência com esta lei, uma convivência diferente daquela que tem uma pessoa normal. Isto é, uma pessoa normal fica abalada com o karma, a pessoa normal reage ao karma, uma pessoa normal tem preferências na vida kármica. E aí provavelmente um Gandhi, um Lincoln, um Saruma não tinham nada disso. Estavam na lei do karma material muito à vontade para o que tivesse de vir. É uma questão de atitude dentro da lei. Aí é que está a diferença. Pelo que eu soube, no momento do assassinato, um destes três não disse, não me mate, não me mate. Não foi isto que ele disse. Quando ele viu, ele disse, não faça isto, falou para o assassino. Não disse, não me mate. Não faça isto, quer dizer, não faça isto por você. Você não sabe o que está fazendo. A diferença é esta. Uma pessoa diz que se sentiu muito impulsionada pelo livro Contatos com o Monastério Intraterreno. E se haveria outros livros com este mesmo impulso. Todos os livros têm um impulso. Depende do nosso momento, depende daquilo que estamos vivendo. Então, um livro é mais significativo para nós ou menos. Então, muitas vezes nós estamos no momento de receber aquele impulso, recebemos e caminhamos. Nem sempre o impulso é sentido assim. Alguns sentem o impulso para caminhar naquela direção, mas outros sentem um impulso que os está preparando para alguma etapa que vai chegar. Então isso é outro efeito que os livros produzem. Então a gente lê um livro e parece que está sendo assim preparado para alguma coisa. É alguma etapa que vai chegar para a qual nós precisamos de uma preparação, então aquilo a gente encontra no livro. E outros encontram nesse tipo de livro
algumas referências, algumas chaves para resolver certas situações que estão vivendo. Então são tipos de efeito que os livros produzem. E esses que estão vivendo certas situações podem encontrar ali chaves para resolver certas coisas. E como saber quando a androginia se consuma? Bem, nós chamamos de androginia quando a alma e quando a mônada estão perfeitamente equilibradas nos seus aspectos masculino e feminino. Então a alma tem dois aspectos, tem o aspecto masculino e o aspecto feminino. Quando esses aspectos estão bem equilibrados, quando nenhum deles está predominando, mas quando estão se sintetizando, então chamamos isto de androginia. Nós sabemos que a androginia está sendo trabalhada no ser, ou que o ser já está ficando andrógeno, isto é, equilibrado nesses dois aspectos, é quando ele não se envolve mais com os fogos da matéria. Enfim, a matéria tem seus fogos, a matéria tem a sua energia, o emocional e o mental, que são corpos sutis, têm as suas reações, mas o indivíduo não se envolve mais com isto. A matéria vai passando pelo seu processo, mas o indivíduo não se envolve. O indivíduo fica neutro e imparcial diante desses processos que são da matéria. Então uma alma pode ser andrógena, uma alma pode já ser equilibrada nesses dois aspectos, e os corpos onde ela está encarnada, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico-físico, pode ter os seus desequilíbrios, pode ter os seus problemas. Se o indivíduo é andrógeno, esses problemas não o abalam. Esses problemas não o tiram do equilíbrio. O corpo físico passa pelo seu processo, até de enfermidades e outros. O corpo emocional passa pelos seus processos, o corpo mental também. Mas o indivíduo não se abala. O indivíduo continua equilibrado e não se deixa envolver por isto. Uma pessoa sonhou que se encontrava em um edifício de 100 andares. E ele estava lá no último andar. Mas aí o edifício começou a balançar com o vento. E ele lá no último andar. Ele começou a sentir um pouco de medo e tentou descer para o andar 91, para se sentir mais seguro. Mas não havia escadas para descer. Então ele tinha que tomar um ascensor de carga, mas esse ascensor estava em muito mau estado, não oferecia segurança, então ele ficou numa situação muito ali difícil. Desce pelo ascensor que não está bom, ou fica aqui. Então, estar no edifício de 100 andares, estar lá em cima, é sinal que a gente recebeu um grande impulso espiritual. Então a gente recebeu um impulso muito especial e foi parar lá em cima. Agora, depois de ter recebido o impulso e de ter chegado lá em cima, a pessoa se deu conta que ele foi lá porque recebeu o impulso. Ele não subiu lá gradualmente com os passos dele, se fortalecendo passo por passo, fazendo suas experiências. Ele foi parar lá, por graça. E lá não se sentiu muito seguro com o balanço. O que é este balanço? Isto é um ritmo, é um determinado ritmo. Então, esse edifício tem 100 andares, mas cada andar está num plano diferente. Então, a combinação das energias, o passar das energias, o desenvolvimento dos ciclos planetários, dos ciclos grupais, vai fazer um efeito diferente em cada um, porque cada um está num andar. Então aquele edifício, aqueles 100 andares, estão dentro de um ciclo planetário, por exemplo. Todo o edifício está dentro do ciclo, mas os efeitos de estar dentro daqueles ciclos é diferente para quem está no térreo, para quem está no primeiro, para quem está no último.
o efeito do ciclo, do movimento do ciclo. Então há certas pessoas que em certos movimentos cíclicos devem estar lá no térreo, porque lá balança menos. Balança é uma coisa simbólica, é o movimento, é a energia do ciclo. Para outros é melhor que estejam no 5º andar, no 6º, não no 10º. E outros que suportam ficar lá no último e que lá suportam todo o movimento e toda a energia do ciclo. Agora, esta pessoa que por graça foi colocada lá em cima, evidentemente ela precisa ainda se trabalhar para não ficar contando com a parte material para ter segurança. Isto que esta pessoa tem que se trabalhar. Enquanto nós contamos com coisas materiais para estarmos seguros, nós vamos ficar lá no térreo. E à medida que vamos nos desapegando das coisas materiais, à medida que as coisas materiais não são mais nenhum motivo para nossa segurança ou para nossa insegurança, aí nós podemos ir subindo neste edifício. Agora, quem está lá em cima, no balanço da energia, vocês conhecem aquela frase que diz: o vento sopra onde quer. Essa frase é bíblica. O vento sopra onde quer. Então o vento vai soprando onde ele quer e nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, nós não sabemos isso. Então é melhor que estejamos lá nos andares baixos, porque lá não tem perigo, no entender da pessoa. Agora lá em cima, o vento sopra onde quer, você não sabe para onde vem nem para onde vai, aquilo balança. Quer dizer, você deve estar já muito desapegado de coisas materiais, você deve estar não dependente de situações materiais para estar lá em cima. Então, se por graça você foi colocado lá em cima, é sinal que você vai aprender intensivamente a se desapegar da segurança material. Porque ali ou você se desapega da segurança material, ou com o balançar do edifício você vai ficando aterrorizado. Então você está numa situação de se desapegar das situações materiais. As situações materiais não devem mais te tocar. E você está nesta oportunidade. Agora, não precisa ficar aflito, porque foi colocado lá por graça para ter esta oportunidade de estar numa coisa balançando sem se abalar. Agora, se vê que está muito forte, a mesma graça que te levou, ela vai te trazer para um andar intermediário, para um andar mais adequado. Então aí veja suas opções como são, porque assim como você pode continuar lá em cima e superar esta dependência das situações materiais, você pode também, pela mesma graça, ser recolocado num outro ponto para fazer isto de uma forma mais suave e mais humana. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br.